dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma imensa felicidade e alegria para nós estarmos aqui convosco, nessa oportunidade de divulgar o Espiritismo, né, na comemorações do aniversário do Grupo de Estudos Avançados do Espiritismo, né, que eu já conheci também perto do início, né, nos anos 1990. E para mim, então, eu sou imensamente agradecido por essa oportunidade. Então, o tema que foi definido para hoje é esse que vocês veem aqui na tela, né? Que é o legado de Kardec para o futuro, né? Atualidade, rigor e expansão do pensamento espírita. O legado de Kardec, nós temos aqui um resumo, né? Os famosos 5 livros que ele escreveu, né? Que são bem conhecidos por todos vocês, né? Que existem agora traduzidos em bastante línguas, né? Ainda falta muitas línguas para traduzir, e os originais franceses, né, que cuidamos aqui no movimento francófono, são colocados à disposição, né, tanto gratuitamente ou em PDF pela internet, ou então, quem preferir impresso, nós também temos impressos esses livros que divulgamos por aqui, né, e também tem um website aí que eu quero homenagear, que é da Kardecpedia, né, do Cosme Massi, onde existe, inclusive, quase todas, né, faltam muito pouco agora, digitalização dos originais franceses, né, da primeira edição até a 16ª para o Livro dos Espíritos, né, da época de Kardec, e assim por diante, né, então, está seguro, né, a filosofia espírita, esse legado de Kardec, já tem milhões de cópias pelo mundo todo, né, e isso não vai se perder nunca, né, temos também os dicionários da Academia Francesa, caso tiver alguma dúvida no sentido de algumas palavras ou frases, né, para voltar à fonte, né, saber exatamente o que aquilo queria dizer na época de Kardec, e assim, não ter nenhuma dúvida sobre a interpretação desse legado. Aqui só mostrei os 5 livros, mas tem outros, né, tem o Espiritismo na expressão mais simples, tem também os 12 anos da Revista Espírita, né, de 1858 até 1869, né, o último exemplar, número que foi feito por Kardec mesmo, foi o de abril, né, que ele sempre preparava em março, né, o número de abril. Então, o legado está aqui, né, em termos assim, ele realmente fez que não deixasse dúvida, né, sobre a mensagem, né, que ele teve a missão, né, de nos transferir, né, eu estou falando assim, né, porque foi realmente a missão dele, né, isso. Ele não tinha terminado tudo que ele estava planejando fazer, né? Apareceram alguns documentos originais uns 7, 8 anos atrás, né? E nesses documentos tem vários manuscritos, estou mostrando um aqui, né? Onde ele colocou qual era o plano dele, né? Para terminar a obra, né? Ele tinha essa visão, né? Tentando se projetar, né? Organizar o tempo dele, né? Para escrever tudo o que ele queria escrever. Então, a gente vê aqui Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, mas também tem interessante, um que ele não teve tempo de fazer, o Livro dos Magnetizadores, né? Ele estava com esse livro em projeto, mas não conseguiu fazer. Inclusive, as pessoas que defendem a prática do passe espírita, né, que quase todos os centros espíritas pelo mundo, se baseiam, né, a única referência de Kardec é na Gênese, né, onde ele fala dos fluidos, né, e fora isso, são poucas referências nessa prática, né, e ele estava planejando escrever um livro. Por que não escreveu? A espiritualidade é que sabe, né, a espiritualidade achou por bem, esses 5 livros, tá bom, agora você pode voltar aí, se libertar desse corpo físico, né, que ele estava bastante doente, para voltar para cá, né? Eles estimaram que não, que ele tinha cumprido a missão. Seria até, quando a gente reflete, né, porque os magnetizadores, o magnetismo não se fala muito hoje em dia, né? Não se comenta tanto do magnetismo, do mesmerismo mais, né, como era o caso antigamente, né? Eu acho que é mais por isso, né, que os espíritos, né, que governam o nosso planeta, disseram, bom,
talvez vamos fazer um livro desse, mas num contexto novo, né? O dia que realmente essas práticas, né, que foram tão comuns naquela época, voltassem, né, a ser comum, inclusive, no movimento espírita, e até fora dele, né? Por exemplo, tem Reiki, tem outras práticas que se assemelham bastante, né, ao magnetismo e o hipnotismo também, né? Em termos de aplicação a parte aplicada da doutrina, tem a Gênese, tem a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Você vê como o título era, né? Era a imitação, né? Em 1863, e na revisão, em março, né, ele planejava colocar a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi, inclusive, aconselhado a ele pelo Espírito de Verdade, né, que a gente tem agora os documentos que mostram e comprovam isso, né? Mas, acho que com pressão do editor, que era o seu Didier naquela época, ele reduziu, né, e deixou somente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Depois ele planejava os milagres do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma parte que finalmente ele incluiu na Gênese, né, que tem uma parte sobre os milagres, o Céu e o Inferno, que já estava quase pronto, né, que foi publicado poucos meses depois, né, em junho ou julho de 1865. Depois, a religião segundo o Espiritismo e o Estado Social segundo o Espiritismo também foram obras que ele não publicou como tais, né? Uma parte está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não tem livro específico sobre esse assunto como ele planejava, né? Isso é um dos originais, tem 4 ou 5 outros que são mais ou menos consistentes com esse que eu estou mostrando aqui. Continuando, antes de desencarnar, né, na Revista Espírita de janeiro de 1869, Kardec publicou a Estatística do Espiritismo, né? E lá a gente pode ver que nos Estados Unidos tinha entre 4 e 10 milhões de espíritas, né? E na Europa, 1 milhão. E podem ver aqui os diferentes países, né? Naquela época não mencionava ainda no Brasil, seja lá porque o movimento era muito no início no Brasil, seja também porque Kardec simplesmente tinha alguns correspondentes, mas não tinha recebido a informação, né, do desenvolvimento do movimento espírita no Brasil, que se deu mais a partir das décadas seguintes, né, década de 1880 adiante, né? E eram 70% de homens e 30% de mulheres. Hoje, talvez isso tenha se invertido, né? São mais mulheres do que homens nos centros espíritas. E o que eu quero dizer com isso, né, é que a mensagem de Kardec era claro, né? Quando ele fala que nos Estados Unidos tinha entre 4 e 10 milhões de espíritas, ele claramente, né, incluía, deixa eu ver aqui, um momentinho só, ele claramente incluía os espiritualistas americanos, tá certo? Hoje em dia, né, quando eu vi recentemente, né, uma pessoa fazendo o histórico do movimento espírita nos Estados Unidos, ela disse que começou nos anos 1940 ou 1930 com imigrantes mexicanos no Texas. Aí eu pergunto, peraí, em 1869, ou seja, muito antes, Kardec dizia que já tinha entre 4 e 10 milhões, né? Ou seja, Kardec ele não tinha essas restrições como a gente vê hoje no movimento espírita. Ele estava muito mais aberto, né? E isso é um grande legado que eles nos deixam, né? E, inclusive, ele publicou na Revista Espírita de abril de 1869, ou seja, a última que ele escreveu ele mesmo, a profissão de fé dos espírita americana, né? E colocou, né, todos os itens, né, dessa profissão de fé. Depois ele colocou também, tirado de o que é o espiritismo, a profissão de fé do espiritismo na França. E ele fez a comparação no final. E quando ele disse, ó, veja lá que quase todos os pontos coincidem, né? E ele diz, né, que a diferença é muito pouca coisa. A gente vai voltar na diferença daqui a pouco. E a lição que ele tirou disto é a seguinte, né? Porque os americanos não copiaram dos franceses, nem vice-versa. Cada um fez as observações, os estudos do seu lado, e no final chegaram à mesma conclusão,
E ele via isso como indo justamente nesse sentido do critério da universalidade dos ensinos dos espíritas, né? Ele usou aquilo, né, para mostrar justamente, não reivindicar, eu sou o melhor, eu sou, né, fui eu que inventei tudo, mas ao contrário, reconhecer que todas as iniciativas sérias que aconteceram pelo mundo, né, no caso aí a americana, chegaram a essa mesma conclusão. Agora eu pergunto, qual é a posição do movimento espírita hoje? Vocês têm ligações com os espiritualistas americanos, ou ingleses, ou anglo-saxônicos? Né? Muito pouco, né? No caso, não tem. E quando a gente vê pela história, Leon Denis, Gabriel Dolan, todos eles sempre estavam junto com esses espiritualistas ingleses, né? Agora, é verdade, e hoje, mas não, né? Hoje tem a Federação Espírita Internacional, que ainda existe na Inglaterra, né? Que não é tão internacional mais, mas que foi fundada na época com Leon Denis, Jean Meyer e tudo mais, né? E tem o Conselho Espírita Internacional, agora completamente separado, com ligação nenhuma, né? Ou seja, a gente voltou a colocar umas olheiras, né, que Kardec realmente, naquela época, não tinha. E quando ele asa as diferenças, né, ele cita a maior diferença deles, né, acreditam em Deus, na evolução, do espírito, na comunicabilidade dos espíritos, enfim, todos esses pontos são comuns, né? A única diferença, uma das únicas diferenças é que os espiritualistas, eles não acreditam na pluralidade de vidas na Terra, mas acreditam que o espírito vai se reencarnando em outros planetas, né, para continuar sua evolução. E a doutrina espírita diz que a reencarnação pode também ocorrer no planeta. Kardec comentou em detalhe o como, o porquê disso, né, em outros escritos dele, mas ele diz, bom, é uma diferença muito pouca, muito pequena, né? Não é uma razão para a gente completamente se separar disso, né? Somente porque a gente não tem 100% igual, né? Hoje, o ser humano é assim, né? A gente focaliza num detalhe, né? Tem uma bela parede branca, né? Tem um pontinho ali, uma manchinha, todo mundo vai se focalizar naquela manchinha, esquecendo, né, a bela parede branca, né? E isso uma das mensagens que eu quero passar, né, nesse legado que Kardec nos deixou e que continua, né, que a gente aí não aplica na atualidade no movimento espírita. Então, ele se desencarnou, né, 31 de março de 69, quem pronunciou o discurso lá no túmulo dele foi o Camille Flammarion, né? E o Camille Flammarion, né, conheceu Kardec em 1861, ele tinha nem 20 anos ainda, era bem jovem, né, e aceitou, né, embora ele tinha um ponto de vista um pouco diferente da maioria dos espíritas na época, ele aceitou homenagear Kardec, a quem ele admirava muito, né, como se vê no discurso, né. Existe, isso aqui é o original em francês, que está lá na Enciclopédia Espírita, eu penso que isso já se encontra traduzido por português, inclusive foi publicado na Revista Espírita, se eu me lembro bem, né. E ele diz, né, que a opinião de Flammarion era que o que Kardec fez, né, de codificar, estabelecer as bases da filosofia, tinha agora, né, que entrar num período científico, né, ou seja, encarregar a ciência de averiguar os fatos, né. E ele diz os fenômenos físicos, principalmente, né. Ele não fala das consequências filosóficas e morais, né. Será que a mesa realmente gira? Será que a gente consegue mesmo provas de identidade e tudo mais, né? É isso que ele via, né? Necessidade de alcançar a validação científica. Mas ele também teve a lucidez de dizer, foi bom que Kardec não esperou, porque no intervalo a doutrina espírita já ajudou e consolou muita gente, né? E hoje, né, quase 160 anos depois, a gente pode dizer a mesma coisa, né? Ainda bem que Kardec não esperou a validação científica dos fenômenos espíritas, porque hoje a gente estaria ainda esperando, né? E a gente não teria o espiritismo como a gente tem hoje, né? Mas, bom, era a opinião de Flammarion, né? E é legítima, né? Eu estou passando os detalhes, né? Porque o discurso dele é bem expressivo sobre isso, né?
porque o que Flammarion não gostava é justamente que o espiritismo, os adeptos, muitos adeptos, tinham também tomado, né, uma maneira de praticar que era inspirada da religião, né? E Flammarion falou, né, o espiritismo não é uma religião. E ainda bem, né, que outro legado de Kardec, no discurso que ele fez na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no 1º de novembro de 1868, publicado na Revista Espírita de dezembro de 68, né, ele explicou muito bem, né, por que o espiritismo não é uma religião, que ele nunca declarou ele como uma religião, no sentido comum da palavra, né, no sentido que a grande maioria das pessoas entende, né. Se ele tivesse declarado o espiritismo como uma religião, ele inclusive sofreu pressões nisso, pressões que vieram de muito alto, como a gente sabe, né? Agora pelos documentos, inclusive do próprio imperador, né, que estava brigado com os religiosos do Vaticano, né, do catolicismo, e que esperava, de uma certa maneira, de Kardec alguma coisa nova que ele pudesse colocar os ultramontanos, né, como se diz aqui, para fora, né? Mas, bom, ainda bem, isso não aconteceu e Kardec não caiu nessa armadilha, nessa pressão, né? Ele realmente mostrou, né, que o espiritismo não tem as características do que se entende, né, em religião. Isso, Flammarion já estava muito claro, né? Passou o tempo dos dogmas, né? Dogma, embora, né, ele disse isso, hoje na ciência ainda tem dogmas, né? Por exemplo, o materialismo é um dos dogmas da ciência, né? O fato que a consciência é o produto do cérebro, né? A ciência materialista. O sobrenatural não existe. Flammarion também tinha compreendido muito bem isso, né? Não existe nada além das leis naturais. O sobrenatural de hoje é compreendido amanhã e se torna o natural de amanhã, né? E isso disso que Kardec fala lá nos Milagres segundo o Espiritismo, né? Na Gênese. Esses fenômenos, né, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Não há milagres, né? Milagre também não existe. Então, isso foi o desejo de Flammarion e, na realidade, foi o que aconteceu, né? Porque já em 1869, nesse mesmo ano, né, começou a Sociedade Dialética de Londres, né, nomeando uma comissão para dizer, bom, vamos dar um chega nessas coisas e ver realmente que isso não tem nada de sério, né? Infelizmente, né, depois de 18 meses de investigação, a comissão, e aqui eu admiro muito a honestidade e a integridade dos cientistas ingleses, né, tiveram a coragem de dizer, né, em conclusão no relatório dele, os fenômenos são autênticos, né? Ou seja, esses fenômenos que se fala, não todos, né, mas aqueles que eles conseguiram ver são autênticos, né? Entre outros, né, com Daniel Douglas Home, materialização de mãos, né, que eles puderam ver, né, e Crookes continuando depois, né, com Katie King e Florence Cook, materializações de espíritos completos, né, medindo o pulso, medindo o peso do médium, vendo que o peso do médium diminuía de metade durante o fenômeno e assim por diante, né. Ou seja, e essa investigação psíquica, científica, começou realmente naquele tempo, né. Aí eu falo mais uma vez, isso era 150 anos atrás, como é que está hoje, né? A gente vê, tem parapsicologia, né? Saiu um livro bem interessante na França, né? O Grande Manual da Parapsicologia, bem espesso aí, 700 páginas, né? Mas a gente vê que ainda estão discutindo se realmente a mesa gira ou não, se realmente o médium consegue influenciar os objetos físicos ou não, né? Ou seja, o que Flammarion disse, talvez seja verdade, né? Mas vai levar ainda bastante tempo, né, para acabar, né, com todas essas resistências, né, essas ideias preconcebidas que continuam até hoje. E graças a Deus, né, o Espiritismo não esperou. Tivemos o Chico Xavier, os Eurípides Barçanufo, tantos espíritas aqui, né, que consolaram milhões de pessoas no intervalo, né, porque justamente não estavam esperando, aguardando isso. E Flammarion, ele diz também que ofereceram a ele, né, tomar a sucessão de Kardec, e ele recusou por esse motivo, né, sabendo que 9/10 dos seus discípulos continuariam a vê-lo durante muito tempo como uma religião e não como uma ciência, e que a identidade dos espíritos está longe de ser provada, né, isso era a dúvida pessoal que Flammarion tinha, né, mais uma vez, uma dúvida
legítima, não é uma dúvida sistemática, nem uma dúvida de preconceito. Aí eu pergunto novamente, como é que está a situação hoje, né? Ele completou em 1910, dizendo que isso foi há mais de 40 anos, né? E os discípulos de Allan Kardec continuam, né? A maioria ainda recusa a análise científica, que, no entanto, é a única que pode nos instruir com precisão. Bom, a favor dos espíritas, né? A gente pode dizer também que muitas dessas ditas pesquisas científicas era mais uma caça a fraudes, né, do que uma verdadeira pesquisa científica, né, no bom sentido da palavra, né, e que, inclusive, até hoje continua assim. E nós temos um livro que escreveu um autor francês, um livro muito interessante, intitulado A Saga do Ectoplasma, né? Já publicamos 2 volumes, volume 1, volume 2, de 1000 páginas cada um, e ele está terminando agora um 3º volume, também de 1000 páginas. E ali a gente vê, né, tudo que foi dito, feito, como que isso foi depois, as maledicências, os interesses contrários, e ele explica, né, como que tudo isso foi feito com a falta de rigor e a falta de seriedade. Então, o contexto quando o Flammarion falou aquele discurso, né, rapidamente, a revista Spirit de abril já estava impressa, inclusive tinha anexa a primeira edição do catálogo raciocinado, né, para formar uma biblioteca espírita. E é muito raro, mas agora tem, né, o acervo ACOL, né, a de Ribeiro, conseguiu um exemplar dessa primeira edição que estava anexada à Revista Espírita. E ali também, Kardec, muito interessante, né, aberto, né, citava as obras, todas as obras. Ele não tinha censura, né, ele citava, por exemplo, um assunto um pouco sensível no Brasil é Roustan, né? Será que Kardec já tinha o Roustan nessa primeira edição do catálogo, ou será que sofreram pressão para colocar depois? Não, nessa primeira edição já tinha Roustan, né, os 4 evangelhos. Então, isso mostra a abertura de Kardec, né? Ele comentou embaixo, né, diz que falou disso na Revista Espírita de 1865, né, cada um podendo, então, ir se referir, tomar a opinião de Kardec a respeito. Mas ele não escondeu, né, não censurou absolutamente nada. Colocou, inclusive, como se sabe, né, até livros contra o espiritismo nesse catálogo, né, porque é assim que se forma uma opinião, né? Quais são as outras opiniões, qual é a que mais vale? Aquele que prefere uma opinião diferente, tudo bem, tem liberdade para seguir a opinião, né? Mas aquele que realmente analisa e vê, ele pode depois escolher aquela que é mais condizente com a razão e bom senso e com os fatos e os fenômenos que se observam. Ele também, né, tinha o contrato de aluguel de Passagem Santana, terminava naquele mesmo dia que ele morreu, já estava tudo fechado, já em caixas, né, ele ia devolver o local na noite do mesmo dia, ou no dia seguinte. A livraria foi para outro endereço, né, 7 Rue de Lille, e os efeitos pessoais dele e de Amélie, que eles tinham um pequeno apartamento no primeiro andar lá da Passagem Santana, eles levaram tudo de volta para a Vila Ségur, né, onde ele pretendia se estabelecer. Né? Continuando, na Revista Espírita de dezembro de 68, a gente volta um pouquinho antes, Kardec também escreveu o famoso Projeto 1868, né? E ele, essa primeira versão, né, foi mais um teste, né, para submeter as pessoas, aos espíritas, aos leitores, né, para receber o retorno. E é um texto que extremamente interessante, né, que até hoje é relativamente pouco conhecido, né? Você vê aqui, ele falava em 9 pontos, né? Os pontos financeiros, da transparência, os cismas, as divisões que podiam acontecer, né? Ah, aquele é científico, ah, aquele é religioso, ah, aquele é ateu, ah, aquele outro é, né, laico, o outro é religioso, um é cristão, o outro não é, né? Ele explicou muito bem, né? O chefe do espiritismo, né? Explicando que a hierarquia não devia ser vertical, mas horizontal, né? Nada de chefe, mas somente líderes, né? Aqueles que se tornam chefe
pelas obras que a maioria dos adeptos reconhecem, né? E nem por um voto, nada assim, né? Que eu acho que é um princípio que o movimento espírita ainda hoje tem dificuldade, o ser humano, né, a aplicar, falando dessa comissão central, né, da direção colegial, as obras fundamentais, os atributos da comissão, vias e meios e conclusão, né? É esse primeiro plano. Uma revisão desse plano apareceu nas obras póstumas, né? Ou seja, ele deixou nos manuscritos deles, né, uma versão revisada desse plano, né, que Lemarie publicou 20 anos depois, 1889, né, quando publicou as primeiras edições das obras póstumas. E hoje a gente não tem os originais, mas os manuscritos de Kardec, né? Só Deus sabe onde estão, se o Lemarie os conservou, se os destruiu, enfim. A gente não tem como verificar se ele realmente copiou ou se ele interferiu. Agora, o que apareceu mais recentemente são outros documentos, né? Outros documentos, né, que apareceram em 2018 e que trazem alguma informação complementar. Eu volto para isso daqui a pouco. Né? E naquele projeto, Kardec ele falava, né, que o Espiritismo tem princípios que se fundam nas leis da natureza. Né? O que é o bem, o que é o mal, né? O que está em harmonia ou o que está em desarmonia com as leis naturais. Não é o que está escrito na Bíblia, não é o que está escrito no Livro dos Espíritos. O referencial são as leis naturais, né? E as leis naturais são os mesmos, né? Para toda a humanidade, ou seja, pode-se chegar um dia, como ele diz, né? Da universalidade dos homens, né? Ele sempre teve esse cuidado, né? Agora, na forma, ele acrescentou o seguinte, que eu vou ler aqui. Pretender que o espiritismo em toda parte seja organizado da mesma maneira, que os espíritas do mundo inteiro estarão sujeitos a um regime uniforme, a uma mesma maneira de proceder, que deverão esperar a luz de um ponto fixo para o qual deverão fixar o olhar, seria uma utopia tão absurda quanto pretender que todos os povos da Terra um dia não formem senão uma única nação, governada por um só chefe, regida pelo mesmo código de leis e submetidas aos mesmos costumes. Ou seja, Kardec aí estava também muito lúcido. Ele dizia que, na forma, ia ter maneiras diferentes de ver. A gente tem hoje um exemplo, né? No Brasil, o espiritismo religiosificou-se, né? Como se diz, né? É a característica que deu certo no Brasil, né? Que fez desse movimento brasileiro esse movimento de milhões de pessoas, né? Mas será que essa maneira religiosa de ver o espiritismo que deu certo no Brasil daria certo aqui na Europa? Né? Não dá, não dá, não dá. Né? As pessoas aqui têm a percepção da palavra religiosa, né, tão negativa que não é a boa abordagem, ao contrário, chegando assim, falando do espiritismo como religião, em vez de angariar adeptos, vai afastar os adeptos, né? Porque aqueles que são religiosos, eles estão nas religiões tradicionais, eles não vão sair dali, principalmente porque os padres e os pastores dizem que espiritismo é coisa do diabo, né? Então, o público-alvo não é esse, né? O público-alvo é esse que, não satisfeito, né, das crenças que ele tem, está procurando outra coisa. Então, não satisfeito da religião, está procurando outra coisa. Se vem dizendo que espiritismo é religião, você já não atende o público-alvo, né, como foi definido por Kardec. Isso é outro grande ensinamento, né, outro grande legado de Kardec, né, que o espiritismo seja religioso no Brasil, tudo bem, né? Mesmo no Brasil existe, né, a CEPA, que não é tão religiosa assim, inclusive, né, fala de um espiritismo laico, né, que corresponde, inclusive, mais, né, à concepção de Kardec. O importante, né, é se fundar nas leis da natureza e também na fraternidade. Aí eu pergunto novamente, o que a gente está vendo hoje no movimento espírita? Não é isso, não é bem isso que a gente está vendo, né? A gente está vendo que, eu me lembro lá quando estava no SEI, né? Opa, CEPA, cuidado, tem grandes diferenças e tal. E olha que são espíritas, não são nem espiritualistas, entendeu? Aí eu pergunto mais uma vez, o que tem de problema de alguém ser laico, no sentido da palavra, né? Aberto a todas as religiões, né? Do que aquele que diz, não é laico porque o espiritismo é cristão, né?
Muito simples, né? 2/3 da humanidade não são cristãos. Então, esses 2/3, o que faz? Fica de fora, ou você vai chegar lá no muçulmano dizendo que Jesus é melhor que Maomé? Pode até ser verdade, mas para ele não é, porque a cultura dele é o último profeta que tem a última palavra. Jesus foi um profeta reconhecido por Maomé, mas o último profeta foi Maomé. Então a gente já vai de choque com eles, né? E os muçulmanos são 1/4 da humanidade, né? Então, mais uma coisa aí que Kardec já tinha visto, né, que vai haver maneiras diferentes, né, de ver e de praticar, né, e a organização dele foi justamente prevendo tudo isso, né, porque hoje, infelizmente, o que a gente vê muito, né, vamos nos unificar, vamos trabalhar na unificação, mas o que não está dito, mas que nos fatos acontece, debaixo da minha autoridade ou debaixo do meu controle. Isso não dá certo. O movimento espírita não dá certo dessa maneira, né? E ele continua, né? Os espíritas do mundo, né? Terão os princípios comuns que os ligarão à grande família pelo laço sagrado da fraternidade. E essa fraternidade vale não somente entre espíritas, não somente entre cristãos. A fraternidade é para a humanidade toda, para os espiritualistas, para os muçulmanos, para os hindus e assim por diante, né? E a aplicação varia de região a região, né? E se atirar a pedra seria anti-espírita em alto grau, né? Que Kardec acrescenta. Quem quiser ver, está lá na revista de abril de 69, o texto integral disso, né? E eu gosto muito dessa frase no fim, né? O espiritismo é uma questão de fundo. Prender-se à forma seria uma puerilidade indigna da grandeza do assunto. Eis porque os diversos centros que estiverem no verdadeiro espírito de espiritismo deverão estender-se à mão fraterna e se unirem no combate aos seus inimigos comuns, a incredulidade e o fanatismo. E eu, sinceramente, digo, se todos os espíritas tivessem compreendido e aplicado isso que Kardec escreveu de maneira tão clara, hoje não seriam milhões de espíritas, seriam centenas de milhões de espíritas pelo mundo, talvez até bilhões, né? E se não chegou a esse ponto ainda, é justamente porque falta a gente aplicar, colocar a doutrina em prática e aplicar, né, esses conselhos de laço de fraternidade de maneira real, né? Vou acelerar um pouco, que eu acho que o tempo está voando, né? Ele falou da livraria espírita, disse, não, não é uma empresa comercial. A livraria espírita, ele legava, utilizava como aporte, né, os livros dele, a revista espírita, tudo mais, né? Para, inclusive, esse catálogo, né? Comercializando esses livros para assegurar uma fonte de renda, né? Para financiar o movimento, né? Para financiar as pessoas que iam, a sociedade parisiense, né? Que iam desenvolver a doutrina, né? Por exemplo, escrevendo os livros que a gente viu que ele não teve tempo de escrever, né? Ele fala um gerente, né, que é remunerado normal, mas ele é simples mandatário, ele não decide, né? Ou seja, isso é uma das definições, né, de uma entidade sem fins lucrativos, né? E falou dessa Caixa Geral do Espiritismo, que ele usava, né, inclusive para assistência social e outras obras, né? É isso. E Kardec, né, esse é um documento que a gente descobriu em outubro do ano passado, né, ele conseguiu o brevet de livrário, né, chegou no dia 2 de abril, ou seja, 2 dias depois que ele morreu, né, ele já estava tudo preparado, né, para fazer e, infelizmente, né, naquela hora, a Amélie teve que entrar com outro processo para conseguir transferir esse brevet para ela, e ela conseguiu, né, o brevet dela, né, essa é a cópia, em 20 de agosto de 1869. Foi quando a livraria lá realmente começou a funcionar. Kardec também consultava muita gente, né? A gente foi os melhores originais de Kardec a gente encontra em outros arquivos, né? Por exemplo, aqui tinha um amigo de Kardec, se chama Sr. Prévost, que ele conhecia, inclusive, já como Rivail, e dos arquivos desse senhor, né, que estão lá nos arquivos municipais em Paris, tem esse projeto a respeito do espiritismo, né, que não é a letra de Kardec, mas é a letra de Delian, né, ele fez umas 10 ou 20 cópias que ele enviou a pessoas de confiança solicitando o retorno, né,
veja aí o meu projeto, o que vocês acham, quais são as sugestões que vocês dão, né? A maneira de proceder de Kardec, né, ele nunca fazia as coisas só pela cabeça dele, mas ele consultava realmente muito largamente, né, todas as pessoas que podiam dar opiniões valiosas, né, sobre um determinado assunto. Então, no projeto deles, nesses manuscritos, né, que apareceram, ele entra muito mais em detalhes. Só que o problema é que são fragmentos, né? Você vê o texto, aí depois ele colocava 3 pontinhos, né? São coisas que era realmente um rascunho, né? De uma obra mais detalhada, né? De um plano mais detalhado que ele queria aplicar, né? E ali, né, queria fazer da Vila Seguro o chamado Pôr Royal do Espiritismo, né, ou seja, espíritas, né, valiosos e já idosos, né, podiam se reunir ali, se recolher ali e continuar trabalhando, né, quer dizer, o Pôr Royal era um lugar assim, né, para os padres, né, os bispos e tudo mais, com culto, né, aqui ele diz que tem que fazer o Pôr Royal, mas sem o culto, né, na verdadeira fraternidade, né. A sede da Revista Espírita e das outras partes do projeto seria lá, seria esse grupo de intelectuais, espíritas, né, que trabalharia. Kardec recebeu os retornos, como eu falei, e esses manuscritos, né, também foram transcritos e analisados num apêndice, né, desse livro aqui, que vocês certamente já viram, né, Nem Céu, Nem o Inferno. Eu não concordo com tudo que está escrito nesse livro, não, mas o que eu quero falar é que tem nesse livro, no apêndice 4, uma análise extremamente bem feita, né, por Júlio Nogueira, que é um jurista internacional, né, e que viu esses fragmentos, né, essas peças do quebra-cabeça, né, e ele dali deduziu que o projeto de Kardec era de fazer o que corresponde hoje a uma fundação. Naquela época ainda não existia esse conceito, né, de fundação. Então, uma fundação, basicamente, né, ele entrava com o capital, que era a Vila Seguro, entrava também com uma atividade comercial para financiar, né, para manter a sustentabilidade da organização, que era a Livraria Espírita, e tudo isso, né, para ajudar e sediar e financiar a continuação da elaboração da filosofia espírita. Então, o verdadeiro projeto de Kardec era esse. Aí pergunto novamente, o que a gente está fazendo hoje? Será que a gente está seguindo isso? Muito não, né? Cada um vai lá elaborando o seu lado e olha que, né, a ciência evoluiu muito, né? Tem muitos pontos da doutrina espírita que mereceriam ser alinhados, né, com os conceitos da ciência de hoje, né? E pronto, né? Ou seja, era o plano de Kardec já era nesse sentido. E essa análise de Júlio Nogueira realmente vale a pena, né? No apêndice 4 desse livro mostrado aí, né? Mas o que aconteceu também com Kardec, Amélie e os seguidores que ela escolheu, né, que foram Mauvoisin, Joly, Delian, Bittard, Tailleur e Gilbert, esses foram os primeiros sócios da Sociedade pela Continuação das obras de Allan Kardec e da Caixa do Espiritismo e tudo mais, né? Ou seja, ela tinha entendido alguns fragmentos, mas não tinha entendido esse plano geral que o esposo dele tinha, né? E, então, eles criaram a Livraria Espírita, né, essa sociedade, que foi uma sociedade puramente comercial para comercializar os livros, sem nenhum vínculo com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, o movimento espírita já começou a se dividindo naquela hora, né? Acho que não foi má vontade de Amélie de jeito nenhum, mas, né, aquele projeto que o marido dele tinha, que ele não teve tempo de terminar, né, e que talvez ainda estava prematura naquela época, né? Estava prematura naquela época, não foi o que ela fez, né? E isso criou uma divisão imediata, né? O senhor Mallet, né, que eu acho que ele era muito próximo de Kardec, recebeu aquele documento, discutia com Kardec quase todos os dias sobre esse projeto, trabalhava realmente junto com ele, tinha entendido, mas quando ele viu o que a Amélie fez, ele disse, bom, desse jeito não vai para frente, né? E ele pediu demissão, né? Bom, ele continuou vice-presidente, né? Mas
lá foi realmente o choque, né? Que o plano que Kardec tinha não estava sendo executado, né? E o que a gente pode dizer é que, como foi que tudo isso terminou, né? Essa sociedade, podem ver aqui, inclusive, que Amélie e esses outros, né, não tem o Lemarie dentro. O Lemarie não estava naquela época. O Lemarie só entrou em 1871, né, quando o Delian, né, que era o gerente, né, se demitiu por motivos de saúde, né, ele tinha uma saúde frágil, né, e foi ali somente que o Lemarie entrou. Então, todos esses primeiros anos, de 69, 70, 71, não foi, Lemarie não teve quase influência nenhuma naquela sociedade, no que acontecia lá. Aí depois ele se tornou gerente e aos pouquinhos, né, foi crescendo, tomando conta da coisa e, claro, né, o gerente remunerado, conflitos de interesse, né, terminou que em 1900, antes do final daquele século, né, toda essa herança se tornou patrimônio pessoal da família Lemarie, ou seja, foi perdida para o movimento espírita. Também não era isso que Kardec planejava, né? Aqui eu coloco também, né, a informação importante, né, sobre, eu mostrei aquela obra, né, que no aporte de Amélie, né, que a gente tem os documentos também no acervo ACOL, constam, né, que as impressões das revisões do Céu e Inferno e da Gênese já tinham sido feitas por Kardec e ela trouxe isso no aporte dela à livraria, né? Isso é uma informação, né, que faz que a probabilidade que essas obras foram mexidas, adulteradas, depois é muito pequena, né? Tecnicamente, teria sido muito difícil fazer tudo isso, inclusive às escondidas de Amélie, que ainda seguia as operações naquela época. Agora, provar que ninguém mexeu, aí isso a gente não consegue, né? Prova absoluta não existe nesse tipo de assunto. Tem outras fontes interessantes, né, que podem consultar sobre o assunto, né, os livros do Adriano Calzone, né, que mesmo que ele tenha alguns equívocos, informações que ele não tinha ainda, né, em 2015, quando ele escreveu esses livros, mas tudo que ele fez como levantamento, análise estatística sobre as revistas Espírita e a revista O Espiritismo, tem muito material extremamente válido. Tem também esse outro livro do Paulo Henrique de Figueiredo, o livro também de Simone Privato, né, que também se baseia em fatos justos, né, mas com elementos parciais, né, foi para uma conclusão que hoje, né, os fatos novos que apareceram no intervalo mostram que a conclusão dela foi um pouco precipitada, mas assim mesmo, um trabalho bem interessante. E eu queria aqui homenagear outro pesquisador, né, que é Carlos Sete. Estou mostrando aqui um dos livros que ele publicou, né, Espírito sob Investigação. Se eu me lembro bem, ele já está no 4º livro publicado, vai sair um 5º daqui a pouco. E aí sim, né, a gente está em contato diário com ele, né, posso dizê-lo. Tudo que sai, que aparece, né, inclusive quando eu vou para os arquivos, é ele que me faz uma lista, né, além da lista que eu tenho, né, das coisas que a gente ainda não encontra digitalizadas e que precisam ir lá fisicamente, né, bater fotos dos documentos originais no papel. E é um site Facebook aqui, podem ver embaixo, mas, bom, eu estava no início um pouco preocupado, né, que para mim a rede social é coisa descartável, mas não, né, os primeiros posts que ele colocou em 2017 e 2018 ainda estão ali. E ali realmente vocês têm milhares de posts e informação sobre esses episódios, sobre Kardec, sobre Rivai, sobre a história do Espiritismo, né? Muitas vezes a gente diz, não, tem que publicar um livro, né, editar, mas eu acho que seriam vários volumes de milhares de páginas cada um, de tanta informação que a gente tem hoje, né? Então a gente precisa, nosso projeto, e aqui eu faço até um chamado, né, para o GEAE, né, que foi um dos pioneiros, né, nessa área de informática. Eu acho que a gente deveria fazer uma espécie de um website, né, com esses assuntos, tipo Wiki, né, na Wikipédia, né, mas que a gente controlasse, né, ter um time para controlar, né, que nem Kardec dizia, né, um comitê, né, central, alguma coisa, né, e que não qualquer um, inclusive contra o espiritismo, que nem na Wikipédia de hoje consegue publicar, né,
porque aí são realmente milhares e milhares e milhares de documentos, né, que a gente poderia colocar ali para resgatar essa história do Espiritismo. Então, isso eu já falei um pouquinho, né, a Sociedade de Dialética de Londres, né, que chegaram à conclusão que tudo era verdade, e vamos agora daquele período um pouco mais para frente, rapidinho, né, houve os desvios de Le Marie, né, ele foi aprisionado porque publicou fotografias espíritas que eram falsas, né, fraudas, e então, estelionato, né, vendeu uma revista na base de fotos dizendo que são verdades e que não eram, né? Ou seja, ele cumpriu 2 anos de prisão por causa disso. E isso, né, a imagem do espiritismo foi muito prejudicada na França. E ele também, né, querendo abrir o leque, os negócios, né, se abriu para a maçonaria, a teosofia e até para a doutrina de Roustan, né? Principalmente nos anos depois da morte de Amélie, foi que houve, né, mais uma divisão no movimento espírita, né, porque apareceu lá o mandatário testamentário de Roustan, né, o seu Guérin, com bastante dinheiro, que também se tornou sócio majoritário, né, da Sociedade pela Continuação das Obras de Allan Kardec, era um rustanguista, né? Então, é por isso que os Delane, os Denis, as pessoas sérias se afastaram, né, porque não queriam seguir aquelas ideias. E podem ver aqui, né, se fundou uma federativa, houve um primeiro congresso, segundo congresso, federativa não durou muito, aí depois houve outra tentativa de federação espírita universal, internacional, né, que também não foi muito para frente, né, se tornou numa sociedade francesa. Depois houve congressos em Londres, né, com participação de Delane e tudo mais, e outros congressos universais, 1910, 1913. Não tem tempo aí para entrar nos detalhes, mas a maioria das atas desses congressos, tudo que a gente tem já está na Enciclopédia Espírita, para quem quiser ver. Em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, né, foi o Jean Meyer que chegou, fundou novamente a União Espírita Francesa, né, e o Instituto Metapsíquico Internacional. Jean Meyer tinha essa visão, né, de uma entidade espírita e uma entidade de pesquisa psíquica, mas as duas integradas, né, correspondendo-se entre si, né. Apareceram esses congressos, né, de 23, 25, aqui tem a lista toda, né, que veio até 83, né, em Londres, da chamada Federação Espírita Internacional, que ainda existe hoje, né, como eu disse, e da qual participaram os Leon Denis, os franceses, né, até que nos anos 70, né, ainda tinha os argentinos, né, mas aí ela realmente, os ingleses se tornaram maioritários, né, e imprimiram a direção, e ela, de uma certa maneira, perdeu o caráter internacional. Houve também a CEPA, né, eu já mencionei um pouquinho, o primeiro congresso foi em 46, e continuam esses congressos da CEPA até hoje, né, o último foi em 1º de novembro, na cidade de Málaga, na Espanha. Com relação na França, né, houve em 76 abandono, né, uma pessoa veio e queria transformar o espiritismo em parapsicologia, tirando os nomes espírito, né, a revista espírita foi rebatizada Renaître 2000 e a União Espírita Francesa foi Union pour l'investigation de la survivance, quer dizer, tudo menos a palavra espírita, né? Mas, bom, isso também criou um racha no espiritismo na França, né? Um querendo puxar de um lado, né? E Kardec sempre dizia que, né, não tem que ter fraternidade. O que a gente vê é exatamente o oposto, né? Cada um querendo impor seu ponto de vista, né? E criando divisões em vez de criar uniões. E isso continua até hoje. Né? Aí se fundou a União Espírita Francesa e Francófona, né? Roger Pérez, a partir de 95, e em 99 a Revue Espírita foi retomada a publicação, né? E foi fundada também uma Confederação Espírita Europeia, que depois, em 92, foi substituída pelo Conselho Espírita Internacional, né? E sobre esse assunto, escrevemos um livro que foi publicado recentemente pela CCDPE, né, Eduardo Carvalho Monteiro, em coautoria com César Perry, né, que vocês conhecem certamente, né, César Perry de Carvalho,
e Elza Rossi, né, que inclusive deu também uma palestra aí com vocês, né? E então nos unimos, né, para contar a nossa experiência, né, dentro do movimento espírita internacional, do SEI, né, a fundação, sua evolução, os anos onde aconteceram muita coisa boa, né, por exemplo, traduções dos livros de Kardec em muitas outras línguas, né, tinha um projeto muito grande, né, de difusão do espiritismo, e coisas menos positivas quando apareceram, mais uma vez, pessoas querendo impor o ponto de vista, né, ou instituições, né, querendo controlar as coisas, e que também criou uma divisão, né, foi em 2016, né, que eu não quis me reapresentar, né, como secretário-geral, porque a direção, né, que estava tomando estava justamente no oposto daquilo que Kardec tinha aconselhado, como eu mostrei há pouco, né? E nesse livro, né, nós terminamos também com sugestões para rever a estruturação do movimento espírita, né? E o Conselho Espírita Internacional tem algumas coisas que estão profundamente prejudiciais, né? Por exemplo, só tem um membro por país, e cada país tem que se virar para definir quem é o membro. Então, o que que acontece? No Brasil, por exemplo, tem a Federação Brasileira, mas também tem a Aliança Evangélica, tem a CONCAFRAS, tem a CEPA, tem várias entidades que têm, assim, vamos dizer, um caráter federativo, né? Então, a FEB, que está no SEI, diz, não, eu represento o movimento espírita no Brasil porque eu estou no SEI, entendeu? Usa o fato de estar no SEI para tentar se impor dentro do país. Qual é o resultado disso? Divide mais ainda, entendeu? E é uma das razões, né, pelas quais a gente deixou para lá, e hoje o SEI, infelizmente, está perdendo fôlego, né? Vários países se demitiram, né? Entre outros a Bélgica, a Argentina, a Colômbia, Reino Unido, né? Porque a orientação realmente não é aquela ideal que foi imprimida na sua fundação, né, pelo Nestor Mazotti, pelo Roger Pérez e outros, né, o Rafael Molina aqui da Espanha, e que desviou, e que foi também aconselhada por Kardec, né. Então, a gente vê que até hoje, né, a gente não conseguiu ainda colocar em prática e aplicar aquilo que Kardec aconselhou, né. Então, terminando, né, o exemplo e os conselhos deixados por Allan Kardec, no meu perceber, permanecem extremamente atuais, certo? A doutrina também é muito forte, nunca foi demonstrado que alguma coisa na doutrina espírita, algum dos pontos fundamentais, como sendo falso, né? Está tudo aqui ainda sem nenhuma anomalia no paradigma, vamos dizer assim, né? Para utilizar a expressão cunhiana. É preciso, então, conservar o fundo, né, mas adaptar a forma para transmiti-lo mais eficientemente às gerações atuais, né. A gente vê essa questão muito debatida atualmente no Brasil, né, onde, no último censo, se notou que os adeptos do espiritismo diminuíram muitos na classe dos jovens, né, ou seja, inclusive, eu estou vendo sempre mais palestras e entrevistas e jovens se expressando, dizendo por que você não vai ao centro espírita, né? E eles vão expressando exatamente isso, né? E quando a gente vê, é mais uma questão de fundo, da maneira de apresentar a coisa, da maneira de exemplificar também, né? Que o jovem não se reconhece, né? Porque os jovens, agora com as redes sociais, estão se internacionalizando, né? Aquelas dificuldades aqui no movimento europeu com esse caráter religioso, está começando a aparecer também no Brasil com relação aos jovens, né? Então, tudo isso tem que ser refletido, né? Aí depois eu menciono o rigor e o desinteresse, né? Porque rigor, tem gente que se diz espírita que conta coisas, mas sem pé nem cabeça, né? Ou que começa escrevendo cartas para, mas que a gente vê, né, que inclusive cobrando dinheiro por isso, né? Então, isso também são venenos, né, para o movimento espírita, né? O desinteresse, né, foi bem especificado, né, como sendo uma das características fundamentais para o espiritismo. O espiritismo é que nem um pássaro, né, querendo voar para a espiritualidade, e lá chega o dinheiro pegando o pássaro pela pata e puxando ele de volta para o chão, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar muito nesse desinteresse, né?
E o espiritismo, né, ele ajuda, faz atendimento fraterno e tudo, de graça, né? Ele não vai cobrando para fazer terapias ou coisas assim, né? O espírita realmente trabalha, principalmente na mediunidade, né, de maneira totalmente desinteressada, né? E a mesma coisa, né, para os líderes, né, que são esses que devem dar o exemplo. Inclusive, né, os líderes, né, tinha Chico, tinha Divaldo, né, e eu vi também umas análises aí, e agora que não tem mais esses grandes líderes, como é que a gente vai para frente, né? É uma pergunta extremamente pertinente também, né? E entre essas sugestões, né, para rever a estruturação, é a abertura, né? A abertura, se abrir mais para os espiritualistas, para a laicidade, para as outras religiões do mundo, né? Não ficar com essas olheiras cristãs, né? Que né, pretender que Jesus é maior do que Krishna. Quem somos nós, né? São espíritos tão evoluídos e a gente vem classificando-os, é muita pretensão para nós que estamos tão pequenininhos e tão baixos, né? Então, isso precisa também de muito mais abertura e tolerância, mas isso não significa aceitar, por exemplo, que a reencarnação não existe, né? A gente precisa conversar, né? A pessoa pode ter opiniões diferentes, né? Nós temos a nossa opinião, mas isso não deve nos bloquear, não deve nos impedir de a gente conversar e trabalhar juntos nos pontos que a gente concorda, né? E a organização que eu falei, né, horizontal e não vertical, sem chefe, mas somente líderes, né, líderes que nem Jesus, né, que quando ele disse, né, lavando os pés dos apóstolos, quem quer seja o maior entre vós, seja aquilo que vos sirva. Esse é o exemplo que a gente deve seguir. E terminando, né, esse outro lema de Kardec, fora da caridade não há salvação. E então agradeço muito pela paciência e pela atenção. Muita paz a todos.